Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência didática, trabalhando os contos do livro Ler e Escrever. O conto 1 é Entrando no Quarto Misterioso e o conto 2 é A Velha de um Olho Só. Nós vamos preencher o quadro de recursos usados pelos autores. O que são os recursos? São as ferramentas. O que eles usaram? Quais recursos foram usados para criar suspense, para assustar, para descrever os personagens, para descrever o ambiente e para descrever e marcar o tempo? Os contos de assombração, os contos de mistério, eles têm características próprias. Então vão ter palavras que eu vou usar para criar um suspense, vão ter frases, vão ter momentos certos para aparecer. Então, para responder esse quadro, vocês vão voltar nos contos para descobrir, para procurar o que ele usa para criar suspense. Eu vou fazer junto com vocês. Olha só, no conto 1 tem algumas frases que ele usa para criar suspense. Que surpresa, tem um visitante. A gente não sabe quem é esse visitante, é um suspense, é um mistério. Olho e me espanto. Tlac, tlac, foram os sons da fechadura. Não dá um ar de suspense, um ar de mistério, a gente não sabe o que tem atrás da porta. Já no conto 2, o silêncio que nos aproxima. São frases misteriosas, frases que remetem ao suspense, a gente não sabe o que está acontecendo. Agora, no conto 1, recursos usados para assustar. Que frase do texto que foi utilizada para assustar o leitor? Você percebeu esse piscar? Eram os piscares das lâmpadas. Minha alma líquida se congela de medo. Aqui no conto 2, percebo o rosto assustado de vários garotos. São todas frases que remetem a mistério. Elas vão nos assustar, vão dar ar de suspense. O leitor fica arrepiado de ler isso. Agora os recursos usados para a descrição dos personagens. Estou com muito medo agora, estou sossegado. No conto 1, ele não descreve os personagens de maneira direta. Ele só mostra como o personagem está se sentindo, ele dá características dos sentimentos dos personagens. Já no conto 2, ele dá mais detalhes das características, ele descreve a velha no início do texto. Fala que ela tem uma cabeleira desfiada, ela é esguia e fina como bambu, vestido preto remendado é o que ela usa, e que o André é rapazinho, cansado, com medo. Agora, os recursos usados para a descrição do ambiente. Como que descreve o ambiente no conto 1? Um casebre erguido sobre um lamaçal. Um casebre é uma casa pequena, aquelas casas de filme de terror, uma casa antiga, velha e pequena, é um casebre, erguido sobre um lamaçal. O lamaçal é lama, então é uma casa velha, pequena, erguida sobre a lama. Sobre mim há muitas teias de aranha. Ele está falando que sobre ele tem teias de aranha, então geralmente a gente percebe que é no telhado. Tem teias de aranha, remete a uma casa velha, suja, abandonada. Já no conto 2, as características do ambiente que ele traz é que tem um mobiliário rústico no quarto. Mobiliário são os móveis são rústicos, antigos. O cômodo muito isolado do resto da casa, está descrevendo o ambiente. É um cômodo que fica afastado, fica longe do restante da casa. Recursos usados para marcar o tempo. No conto 1, ele traz muito tempo atrás. Esse recurso usado para marcar o tempo ele pode ser mostrado de duas formas, pode ser demonstrado de duas formas. A primeira é quando está falando do tempo em que aconteceu, o tempo que se passa a história. Se é no presente, se é no passado ou se é no futuro. Mas ele também pode trazer quando a história aconteceu, se foi há muito tempo atrás, se foi há 2 horas, se foi no dia anterior, ou se vai acontecer no dia seguinte, ou se está ocorrendo no momento. No conto 1 traz muito tempo atrás, fecho a porta, fecho, o verbo está no presente. Então a história está ocorrendo naquele momento. Não há uma minha só para eu elogiar.
Então não tem nada para eu elogiar. Ele está falando no presente. E no conto 2, acerto para 13h05, que é a hora que marca o meu relógio. Então ele está contando as horas. Aqui ele está marcando o tempo, o horário. E quando estou, é outro verbo no presente, ele está. Então a história está se passando, o narrador está contando a história no presente. Não é uma história que já ocorreu ou uma história que vai ocorrer. Está ocorrendo de acordo com o narrador contando. Depois nós temos atividade de matemática, vocês vão realizar no caderno, como a de ontem, como atividade de multiplicação. Então colocar o cabeçalho, pular uma linha, escrever divisão, pular outra linha, escrever as continhas. Primeiro escrevam todas as continhas, depois resolvam. E a número 2 a mesma coisa, escreva os números abaixo por extenso. Vocês vão escrever esses 4 números por extenso, como se lê. Lembrando que esse sinal aqui é de divisão, é porque no computador não tem como colocar aquele outro sinal que vocês estão mais adaptados. Mas para armar essa continha, lembrem-se da chave. Lembrando que na hora que eu estiver fazendo a divisão, quando eu for começar a divisão, sempre começo pelo número da esquerda. Por exemplo, 654 dividido por 3. Eu vou pegar o 6. Dá para dividir 6 por 3? Dá, então eu vou dividir somente o 6 primeiro. Depois eu passo para o segundo número ou para o terceiro. Se o primeiro número da esquerda não der para dividir, por exemplo, 4. Não consigo dividir 4 por 9, então eu vou juntar com o número da direita. Vou juntar os dois números para ver se eu consigo dividir.